Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março. Veja agora os destaques de hoje. Sócio da empresa Sucos Petri morre de coronavírus no Vale dos Sinos. É a terceira morte no estado. Mesmo depois de carreatas a favor da volta da população às ruas, autoridades pedem o isolamento social. Você vai entender como estão os decretos pelo estado. Como as autoridades da saúde estão se preparando para receber os doentes por coronavírus em Porto Alegre, nossa equipe entrou no centro de triagem. Em Gravataí, um ginásio de futebol para abrigar moradores de rua. Um trabalho solidário que une a população e a prefeitura. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde. Já está no ar. E foi confirmada hoje de manhã a terceira morte por coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Trata-se de um empresário de 60 anos da cidade de Ivoti, que fica no Vale dos Sinos. Ele tinha feito uma viagem ao Oriente Médio, onde provavelmente lá ele contraiu o vírus. Ele começou a sentir os primeiros sintomas assim que retornou e ele viajou junto com a esposa e mais 2 ou 3 casais de amigos. Ele se chama Luiz Alberto Anchal, é sócio da conhecida empresa de sucos de laranja, Sucos Petri, ali da cidade de Ivoti. Ele tem, imagina, um homem novo, 60 anos, mas tinha alguns problemas de saúde, problemas de coração e hipertensão também, cardiopatia, hipertensão. E assim que ele chegou, já começou a febre e em seguida foram feitos os procedimentos. No sábado saiu o resultado positivo para o coronavírus e imediatamente o estado dele foi piorando até a morte, portanto, nesta madrugada que aconteceu no hospital da Unimed em Novo Hamburgo, ontem à noite. E confirmada logo depois de madrugada a morte dele. A família, os demais integrantes, amigos também, que todos que estiveram com ele, sentiram alguns sintomas, mas foram sintomas leves. A esposa dele, que é um pouco mais nova, diz que sentiram alguns efeitos também do vírus, mas nada muito grave. O isolamento dentro de casa foi o suficiente. E, infelizmente, então, a gente teve a confirmação da terceira morte. O colega Lucas Abate está lá em Ivoti. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele e com o prefeito da cidade, a respeito desse assunto, confirmação da terceira morte pelo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no mapa do coronavírus aqui no estado, de acordo com o site atualizado pela Secretaria Estadual da Saúde. A gente tem, portanto, 241 casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul. São 3 mortes, lembrando a primeira morte de uma senhora de 91 anos, depois de um senhor de 88 e agora deste empresário de 60 anos. Olha só, Porto Alegre continua liderando, vejam só o número de pacientes na capital e isso é de acordo com o município de residência. Ao todo, são 47 municípios. Então, Porto Alegre são 146 casos confirmados, seguindo ali por Bagé, com 11 casos, Canoas 8, Torres 7, Caxias na Serra com 6, Lajeado com 5, Santana do Livramento com 4, Erechim 13, Ivoti 3, São Leopoldo 3, esse de São Leopoldo são os 3 da mesma família, Serafina Correia 3, Alvorada 2, Antagorda 2, Bento Gonçalves também 2, Campo Bom 2, aí vai seguindo Capão da Canoa com 2, Estância Velha, Vale dos Sinos 2, Pelotas 2, Rio Grande 2, Santa Maria 2. Aí segue com um caso. Cachoeira do Sul, Canguçu, Carlos Barbosa, Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Cruzeiro do Sul, 2 Irmãos, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Estrela, Farroupilha, Garibaldi. Também a gente tem Gravataí, Marau, Nova Palma, Novo Hamburgo, Osório, Paraí, Passo Fundo, Piratini, Rolante, Santa Rosa, todos com caso. Santiago, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, Taquara e Viamão. Vamos dar uma olhadinha neste mapa, um pouco mais aí a gente vê o mapa do coronavírus, ele espalhado pelo Rio Grande do Sul. E chama ainda muito a atenção o caso da região oeste aqui do estado, mais ao extremo oeste, uma parte do noroeste, onde não há casos. Uruguaiana não há casos. Na região norte temos ali 3 casos lá em Erechim
Um caso aqui me parece que é Santa Rosa, né? E aqui, portanto, como vemos, a região metropolitana é a região mais problemática. O mapa da Secretaria de Estado, ele também tem algumas informações importantes para a gente analisar. A gente vai dar uma olhadinha agora no número de casos entre homens e mulheres. Bom, aqui tem a faixa etária. Vamos dar só uma olhadinha antes de fazer uma análise da faixa etária. Vejam só, entre 30 e 39 anos, né, são 5 casos. Entre 40 e 49 são 38 casos. E entre 50 e 59 anos são 48 casos. Mas o número de homens aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aí, ó. O público masculino são 149 casos e mulheres 92 casos. Agora nós vamos até Ivoti, no Vale dos Sinos, conversar com o colega Lucas Abate sobre essa terceira morte por coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Ele está na cidade de Ivoti e nos traz outras informações. Oi, Lucas. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente fala de Ivoti aqui no Vale dos Sinos, de onde era natural a terceira vítima de coronavírus no estado, a primeira vítima fora de Porto Alegre. A gente teve outros 2 casos, 2 idosos que morreram em Porto Alegre e agora, nessa última madrugada, confirmada a morte da terceira vítima. Era de uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade, o empresário Luiz Alberto Anchal, de 60 anos, ele que era sócio da empresa Sucos Petri, então uma morte que está chamando bastante atenção aqui na cidade. Estava internado há uma semana em Novo Hamburgo, teve o coronavírus confirmado no último sábado e acabou falecendo entre a noite de domingo e essa última madrugada. E até por ser uma figura bastante conhecida aqui na cidade, a gente vai conversar com o prefeito de Ivoti, o prefeito Martin César Kalkman, para falar para nós, prefeito, boa tarde primeiramente, como é que repercute na cidade a morte desse empresário? É um momento de muita tristeza na cidade, uma pessoa bem conhecida também, e além disso, sempre uma morte é um momento de muita tristeza, ainda mais sendo nesse momento tão difícil para todos, inclusive em todos os âmbitos do nosso município e também do estado do Rio Grande do Sul do Brasil. Bom, ele viajou para o Oriente Médio com outras pessoas, tem esse histórico de viagem. Como é que está a saúde dessas outras pessoas? Alguém mais com sintomas? Na verdade, então, foram nossos 3 casos confirmados, são todos eles oriundos dessa viagem, né, para o Oriente Médio, né? Então que retornaram, depois disso ficaram isolados, e os outros 2 que também foram confirmados, eles estão bem, então devem ganhar uma provável alta ainda essa semana. Uhum. Prefeito, a gente sabe que tem bastante pressão aí dos empresários, comerciantes, do município de uma forma geral também, para de certa forma relaxar um pouco os decretos. Como é que está a situação aqui na cidade, o funcionamento do comércio? Na verdade, os comércios estão fechados, né? A gente tem seguido rigorosamente os decretos estaduais, como eles estão mudando a cada dia, né? Então a nossa conduta nos municípios é seguir o que recomenda o governo do estado com relação aos decretos que são feitos. Então, como eles mudam a cada dia, a gente vai seguindo praticamente os decretos do estado. Uhum. André, vou pedir para o Augusto mostrar aqui para a gente está falando em frente à Prefeitura Municipal de Ivoti. E aqui atrás, ó, tem um toldo, foi montado um toldo aqui que está servindo de uma espécie de um centro de triagem. Ali ao lado tem um pronto atendimento, as pessoas entram por esse toldo, fazem uma espécie de triagem, se apresenta sintomas mais graves, já é repassado para o lado por um leito. Como é que foi essa ampliação de leitos, prefeito? Ela foi toda ela feita na semana passada, né? Então ela estava funcionando a partir de hoje. Nós temos o nosso pronto atendimento ali, então os pacientes com alguma questão respiratória, né, esses pacientes são encaminhados para o lado esquerdo, no caso é um outro lado que tem mais 15 leitos de observação, né, e onde é que ficam médicos e enfermeiros já de prontidão para atender os pacientes com doenças respiratórias. Então a gente está isolando as doenças respiratórias das demais doenças no nosso pronto atendimento. André, algum questionamento ao prefeito? Eu quero saber se a procura, se há outros casos aí de coronavírus já que passaram aí por essa seleção aí, por esse local que está sendo colocado aí junto ao hospital. Se há outros casos suspeitos na cidade. O André pediu só para repassar os casos suspeitos de coronavírus aqui na cidade. Nós temos hoje, então, 3 casos. Então, com o do Luiz era o 3º caso confirmado, né? E os suspeitos que a gente tem são que faltam algumas leituras, ainda são 6 a 7 casos, porque final de semana houve coletas, então a gente está falando de 6 a 7 casos que ainda não saíram resultados. Uhum. Nesse atendimento aqui, tem alguém internado já? Não tem ninguém internado, né? Não tem ninguém.
André, vou pedir de novo aqui para o Augusto mostrar que ao lado tem uma outra praça, porque a gente tem esse pavilhão aqui, que é o centro de triagem, o posto de saúde, e aqui é uma das principais praças da cidade. E dá para ver por ali, ó, olha só, a fita de isolamento passando pela entrada da praça, por cima dos bancos também. Isso é uma atitude que a gente viu em outros pontos da cidade aqui, que é justamente uma atitude da prefeitura para evitar a aglomeração das pessoas, que era um ponto natural de encontro, e agora, com essa fita de isolamento, aí fica mais difícil para o pessoal se reunir na praça central aqui de Voti. Muito bem, esse é o Lucas Abate, direto de Voti, cidade onde teve aí, portanto, a terceira morte. Muito obrigado ao prefeito Kalkman lá da cidade. E, infelizmente, a terceira morte por coronavírus, esse empresário, né, do Sucos Petri, esse empresário de 60 anos. Bom, olha só, na falta de álcool nas prateleiras, uma universidade aqui do Noroeste do estado está transformando 900 litros de bebidas apreendidas em solução para combater o coronavírus. Vejam só que interessante isso. A gente vai acompanhar agora uma reportagem, né, mostrando esta transformação. Confere aí. O momento exige. No combate ao coronavírus, a união de forças é fundamental. Prova disso é o trabalho desenvolvido no campus de Santo Ângelo, da Universidade Regional Integrada. Por aqui, uma das ações acontece no Laboratório de Engenharia Química. Bebidas alcoólicas apreendidas pela Receita Federal foram doadas para a produção de um item muito procurado no mercado, o álcool. O líquido tem como destino o Hospital Santo Ângelo. O diretor acadêmico mostra para a gente como funciona a transformação das bebidas. Elas são colocadas neste container e após elas passam por um processo de destilação, na qual nós temos uma manta de aquecimento e posteriormente essa bebida ela passa por vários módulos de fracionamento até chegar ao frasco de coleta. Com a bebida também é possível fazer álcool em gel para o uso de policiais militares, que seguem o trabalho nas ruas e precisam de proteção contra o vírus. Uma parte já foi doada para as guarnições. O álcool necessário para a transformação em gel veio da própria PM. Mas os pesquisadores precisam de um produto chamado Carbopol para continuar a fazer o álcool em gel. Muito bem, ideia é excelente. 11 horas e 46 minutos. Não esqueça, a gente vai até 1 da tarde com muita, mas muita informação, principalmente atualizando sobre o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Apesar dos novos decretos federal e estadual, né, que flexibilizam um pouco as atividades consideradas essenciais, os prefeitos querem manter o isolamento da população, tanto que a própria FAMURS, que é a federação que reúne os municípios aqui no Rio Grande do Sul, já se manifestou pela continuidade dos decretos de restrição de circulação. A colega Luciane Coleman está ao vivo no centro, né, de Porto Alegre e nos traz agora outras informações, né, Lu? Deixa eu conversar com a Lu aqui. Oi, Lu. Bom dia, André. Bom dia para o pessoal de casa que está nos acompanhando. Pois é. A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, que representa os 496 municípios gaúchos, quer exatamente um alinhamento de todas as medidas, né? Que é o endurecimento, quer que sejam mantidas as medidas restritivas que mantêm o isolamento social em todo o estado. Porque todos os prefeitos, segundo a FAMURS, estão sofrendo a pressão, né, André, para reabertura de comércio, alguns para reabrir escolas, outros algumas indústrias, serviços, porque, claro, todo mundo também está preocupado com a questão econômica. Mas a FAMURS diz que a flexibilização dessas medidas nesse momento pode ser uma temeridade. Então, gostaria que o próprio governo gaúcho, Palácio Piratini, editasse um decreto para alinhar as medidas, ou seja, que todos, prefeitos e governador, seguissem as mesmas medidas de isolamento social. Vamos ver o que o coordenador-geral da FAMURS, o José Scorsato, disse hoje à nossa equipe. Nós estamos nos reunindo sistematicamente com o governo e pedimos que ele faça um decreto único. Nós, olhando o ministro Mandetta e todos os cientistas e demais órgãos que têm estudado no Brasil, pedem o isolamento social. Em cima dessa tese científica, nós temos proposto, temos falado com as comunidades para que mantenham
o isolamento social para que possamos, o mais rápido possível, passar por essa pandemia. O prefeito Marquesan, aqui em Porto Alegre, está muito enfático nas suas definições. Ele tem acompanhado de perto e tem tomado medidas drásticas aqui em Porto Alegre para a contenção do coronavírus. Isso serve muitas vezes de exemplo para os municípios gaúchos. Então precisamos de uma unificação urgente das definições para que nós possamos atuar com certeza, ou uma certeza daquilo que nós estamos fazendo está correto. Pois é, né, André? O próprio prefeito, ele postou nas redes sociais, né, que o mês de abril deve ser de isolamento. É isso que todas as informações levam a encaminhar. O prefeito Nelson Marquesa Júnior publicou isso nas suas redes sociais. E você reconheceu onde é que eu estou aqui, André? Está na Rua da Praia. É isto? Bem na esquina Democrática. Exatamente, no coração de Porto Alegre, né? Você sabe como é que é a tradição aqui, né? Nossa. Muita gente. Sempre. E olha só como é que tá. Tá vazio. Quer dizer, é vazio, mas ainda tem gente que Ainda tem gente. Exatamente. Olha, aqueles vendedores ambulantes que a gente tem tradicionalmente aqui na Rua das Andradas sumiram. O comércio está com as portas fechadas. O que está aberto, que a gente vê? Algumas lancherias com aquele serviço para as pessoas levarem, ou seja, elas não consomem os produtos ali. E as farmácias. A gente tem uma aqui na própria esquina, né, que está com as portas abertas. E muita gente, vamos dizer assim, muita gente não, mas algumas pessoas ainda circulando. Alguns e que não idosos. Poderiam. Claro, a gente não sabe se eles estão indo... Não, poderia. Se eles estão indo em supermercado, farmácia. Mas, enfim, André, olha, as coisas aqui ainda tem gente circulando, pouco. Mas, como o próprio prefeito disse, são medidas para evitar aí o contágio, né, do coronavírus aqui em Porto Alegre. Lu, porque... A respeito disso, eu acho bem importante a FAMUR se manifestar. Por quê? Porque eu acompanhei durante o final de semana, tem muitos prefeitos que ainda estão em dúvidas. E não só isso. Os prefeitos estão sendo pressionados por todos os setores. É a indústria, é o comércio, né? São os trabalhadores autônomos, né? Advogados que querem trabalhar, consultórios, dentistas que querem abrir. A pressão, de fato, ela é muito grande. Agora, o prefeito, ele precisa, nesse momento, ele tem que ser muito rígido. Já se conseguiu um avanço até agora, então agora vamos segurar mais um pouco. E isto não é olhando a questão econômica. Eles têm que olhar a questão técnica. O próprio ministro Mandetta disse, esta semana, ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esta semana ela vai ser muito importante, porque tanto governadores quanto prefeitos, eles precisam usar os parâmetros técnicos emitidos pelo Ministério. Não é cada um, neste momento, olhando para o seu parâmetro técnico do seu município. Então, o que vai acontecer? Essa semana ela vai ser essencial, porque aí o Ministério, né, baseado em estudos técnicos, vai emitir para governos e prefeituras as orientações dentro de parâmetros técnicos ligados à área da saúde, ao avanço do coronavírus e tudo mais. Então, porque teve prefeito que no final de semana ficou meio atrapalhado. Uma hora gravava um vídeo dizendo uma coisa, aí depois dizia, não, eu não disse isso, eu disse outra coisa. Aí confunde a cabeça de todo mundo. Então, é importante, sim, o posicionamento da FAMURSO para que os prefeitos sigam a risca nesse momento que é essencial. Com certeza. Vamos esperar mais essa semana, aí depois dessa semana a gente vê como fica, não é, Lu? Pois é, André, eu conversei no fim de semana com o pessoal da associação aqui dos prefeitos, dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. O que eles dizem? Que esse isolamento social, na medida em que ele consegue reduzir o ritmo de contágio, dá tempo para as prefeituras se organizarem, montarem os seus leitos, seus hospitais de campanha, enfim, equiparem, né, se prepararem para o que pode vir a partir da segunda quinzena de abril. Ou seja, é um tempo muito importante para a organização das prefeituras para o combate, né, do coronavírus aqui no estado. É verdade, é isso aí. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. 11 horas e 53 minutos agora. Cidades da região metropolitana aqui de Porto Alegre estão aumentando o número de leitos para o tratamento de pacientes com suspeita de coronavírus ou que estejam com a doença e que necessitem de atendimento especial. Canoas está aproveitando a estrutura de 4 instituições de saúde lá na cidade. E Cachoeirinha está usando o espaço do ginásio municipal. Preste atenção. O ginásio municipal de Cachoeirinha virou um hospital de campanha. A quadra de esportes dará lugar a 60 leitos para tratamento de pacientes com Covid-19.
Aqui no centro do ginásio estarão os leitos de enfermaria até a próxima sexta-feira. Ao redor, a gente vê que estão sendo montados os boxes que vão abrigar os leitos de isolamento. 6 deles terão equipamentos completos de UTI. A gente tem um aplicativo também que a gente botou ele na Google Play e na Apple Store na quarta-feira. Esse aplicativo já tem quase 2.000 downloads na cidade. Então, os pacientes que têm sintoma gripal, ou como febre, tosse, ou estão resfriados, eles estão recebendo esse atendimento de triagem prévio. E também, por ali, eles estão sendo orientados ao que fazer. A cidade de 130 mil habitantes não possui hoje leitos de UTI para adultos. O único hospital de Cachoeirinha, o Padre Jeremias, é referência em atendimento materno-infantil. Por isso, a Prefeitura reforça a necessidade de isolamento social para preparar o sistema de saúde. Para procurar dar conta daqueles casos que, pelo que todos dizem, está prestes a acontecer aí na segunda semana de abril em diante. Em Canoas, também na região metropolitana, as Forças Armadas montaram no fim de semana uma estrutura ao lado do Hospital Nossa Senhora das Graças. O espaço contará com 40 leitos, além de uma unidade de tratamento intensivo. No total, Canoas deve ter 679 leitos destinados a pacientes com coronavírus, em 4 hospitais de campanha. Como é importante, né, essa parceria e esse momento que, além de tudo, é um momento de solidariedade. Daqui a pouco eu vou mostrar uma história aqui em Cachoeirinha, também envolvendo comunidade, envolvendo o poder público. O momento é de solidariedade, de unir esforços para a gente amenizar essa situação. Lembrando sempre, gente, a questão econômica é em segundo plano, mas não adianta agora a gente só pensar ou pensar também na questão econômica, porque a gente só vai piorar a situação. Nós primeiro temos que ter as pessoas saudáveis para sim depois elas poderem consumir. O cálculo, ele é sim, simples, bem objetivo. Caxias do Sul, lá na cidade de Caxias, na Serra, a Prefeitura segue com medidas de restrição, mas pelo menos 4 cidades da Serra resolveram não cumprir a determinação da FAMURS, que é a Federação das Associações de Municípios do Estado. Quem vai explicar melhor para a gente quais são esses municípios é o colega Guilherme Fadanelli, que tem outros detalhes, né, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, são pelo menos 4 municípios aqui da Serra que flexibilizaram os decretos municipais. São eles Flores da Cunha, Canela, Vacaria e São Marcos. Flores da Cunha, por exemplo, André, o comércio está permitido a funcionar normalmente, indústrias também, mas com alguns critérios, como manter o distanciamento e liberar os funcionários com idade acima de 60 anos. Em Canela, o turismo, com o setor hoteleiro e os empreendimentos turísticos devem voltar à normalidade somente a partir do dia 3, na sexta-feira. Ou seja, cada município acabou flexibilizando a sua maneira, o funcionamento. Agora, aqui em Caxias, a restrição segue valendo. A Prefeitura, na última sexta-feira, flexibilizou pouca coisa, como o funcionamento de casas lotéricas, cartórios, padarias e óticas. Segue também valendo aquele funcionamento que a gente já vinha mostrando de supermercados, farmácias, né, André? Agora, hoje pela manhã, a nossa equipe circulou aqui pelas ruas centrais da cidade e viu um movimento bem acima do que teve na semana passada. Muita gente circulando pelas calçadas, muita gente também de carro e a Brigada Militar fazendo um trabalho, principalmente na Praça Dante Alighieri, que fica bem no centro da cidade, de abordar as pessoas que estavam sentadas nos bancos, inclusive conversando com outras, sem ter esse distanciamento que a gente tanto fala. A Brigada Militar abordando as pessoas para que saíssem dos bancos, voltassem para casa. Ou seja, essa questão, André, ainda falta a conscientização das pessoas, né? As pessoas acabam saindo de casa e não só para fazer aquelas atividades de ir ao mercado, à farmácia, né? Mas acabam retomando aí, tentando retomar a vida que tinham antes do coronavírus. E só para a gente encerrar, André, a nossa participação aqui da Serra, a gente falou muito, né, dessa questão econômica, você estava falando agora. A Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Caxias do Sul fez uma estimativa nessa parte do comércio. O prejuízo estimado é de R$3.600.000 por dia no comércio de Caxias. No entanto, a entidade diz que flexibilizar a abertura das lojas depende de uma conversa ainda com o executivo e avaliar bem essa questão da saúde que a gente tanto fala, né? É verdade. Agora, me chama a atenção, Guilherme, que na Serra, onde tem um clima que agora a gente está começando, vamos ter aí nos próximos dias, daqui a pouco a Estael Cias vai falar sobre isso, a gente vai ter um período de chuva e de frio.
me preocupa muito a questão respiratória, que a gente sabe que é um problema do inverno. Nós estamos numa situação diferente do hemisfério norte. O vírus começou a se anunciar lá na China, já estava o inverno caminhando para o fim. E nós, numa situação diferente, a gente começa o inverno com as nossas doenças respiratórias, onde começa o coronavírus também. Eu gostaria que esses prefeitos desses 4 municípios que a gente vai repetir, Flores da Cunha... Flores da Cunha, Canela, Vacaria e São Marcos. Pois é, eu gostaria que eles não devem ter acompanhado no final de semana o pronunciamento do ministro Luiz Henrique Mandetta. Seria bom aconselho para que procurem, né, nas redes sociais, isso é muito fácil de se achar, para compreender, mas tenham paciência de ficar escutando, porque ele fala por mais de 1 hora. Porque quem acompanha do início ao fim começa a ter uma dimensão e uma compreensão melhor. Neste momento, parar uma quarentena, para daqui adiante ter que retomar a quarentena, é a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa que pode acontecer. Fica o nosso pedido, ou até para a FAMURS, que interceda nesse momento, já que a prioridade é agora, nesta semana, nos próximos 10 dias, a gente conseguir manter ainda todos em quarentena, em proteção. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul, pelas informações a respeito do coronavírus. Meio-dia em ponto agora, meio-dia em ponto, nós estamos falando hoje, infelizmente, a 3ª morte por coronavírus aqui no estado. O empresário do Sucos Petri, todos conhecem Sucos Petri, ele é de Ivoti, 60 anos, voltou recentemente de uma viagem a Dubai e aí trouxe junto consigo, né, muito provável que sim, pelas informações que a gente tem das autoridades, que ele tenha trazido, portanto, nesta viagem o coronavírus. Estava com a esposa e com outros amigos que também apresentaram sintomas, mas foram sintomas leves. Como ele já tinha problemas de coração, pressão alta, o problema nele foi muito rápido, desde o momento que ele apresentou os sintomas e veio a falecer nesta noite. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este caso. Agora eu quero ir lá para a redação conversar com o Glauco Paza, porque no noroeste do estado os presos fugiram de uma penitenciária. Onde foi que isso aconteceu no noroeste do estado? Em qual cidade, hein, Glauco? Bom dia. Bom dia, agora boa tarde. Boa tarde, né? Isso aí. Boa tarde, foi em Juí, André. 3 presos fugiram da penitenciária modulada estadual no fim da tarde deste domingo. Eles serraram uma grade com uma corda artesanal, que a gente chama de jiboia, né? O trio conseguiu pular o muro que fica nos fundos da penitenciária. Um deles foi recapturado logo depois. Um outro presidiário também teria tentado a fuga, mas não conseguiu, só porque não conseguiu pular o muro. Ele não conseguiu escalar o muro e só por isso ele não fugiu. Os 2 que conseguiram escapar seguem sendo procurados. Um deles já tinha fugido do presídio de Carazinho em junho de 2016. Ou seja, já tem experiência, know-how na coisa. Agora, por que será que eles não foram liberados, já que tinham liberado 4.000 presos, né? Em poucos dias. Em 10 dias liberaram 4.000 presos por causa do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Pelo visto, eles não conseguiram essa liberação. A gente não sabe ao certo qual é o caso deles, porque ainda não é todo mundo que foi liberado. Mas estranho, né? E aí tentaram fugir e se deram mal. Mas muda o local e o assunto é o mesmo. Tiros, fogo em colchões e presos feridos durante uma rebelião do presídio lá de Livramento, na fronteira, hein, Glauco? O que houve lá por Livramento? Isso sem falar o pânico, inclusive das famílias que estavam ali por perto, que durou bastante tempo tudo isso aí. Foi em Santana do Livramento e tudo teria começado com um incidente entre a guarda externa e os apenados. Isso está sendo apurado. Os presos subiram no telhado e botaram fogo em colchões. Foi preciso chamar os bombeiros, aí dá para ver na imagem, né? Policiais civis e militares também foram chamados e houve uso de balas de borracha e bombas de efeito moral. A rebelião só terminou, André, depois de 4 horas, inclusive com negociação envolvendo o juiz da vara criminal. 5 presos ficaram levemente feridos e precisaram de atendimento. Muito bem, agora esse é um outro caso, quer dizer, como se as polícias, os bombeiros não tivessem mais o que fazer nesse momento, né? Tem que parar todo o atendimento à população, a segurança que nessa época está tão difícil, ainda tem que cuidar de uma rebelião. Olha, os senhores presos, fiquem quietos nesse momento, que é o melhor que vocês podem fazer. Quem ainda não foi liberado, não sei se ainda vai ser liberado, mas, enfim, fique quieto, que é o melhor que pode se fazer nesse momento. A gente entende a situação, os presídios estão fechados
por uma questão óbvia, uma questão de isolamento, que é para a própria saúde deles. Então não é hora de fazer confusão, pelo amor de Deus. Ou então iniciem uma negociação para ver se consegue se liberar. Mas não fazendo isso aí, trazendo tumulto para toda a população. Duas celas danificadas, viu, André? Pois é. E aí? Quem é que vai consertar? Aí tem colchão que queima, aí objeto que queima, quer dizer, é confusão que não caberia nesse momento. Obrigado, Glauco. E olha só, agora eu vou falar sobre o caso dos brasileiros, que é um caso bastante sério. Imagina você num momento como este, né? Um momento tenso que o mundo vive, você ainda não está no seu lar, na sua casa, no seu país, na sua cidade, né? Com as suas leis, né? Isso é bem importante também. Porque tem muitos brasileiros que estão em outros países e estão enfrentando dificuldade para voltar aqui para o Brasil. A nossa equipe conversou com um casal que está na África do Sul e com uma jovem que está presa no Egito. E a gente mostra também o sentimento de quem conseguiu retornar depois de muita tensão. Na tela os detalhes. O sonho de estudar fora virou um pesadelo. Este casal de Guaíba chegou à África do Sul no fim de fevereiro para um intercâmbio de 4 semanas. A gente tentou retornar, várias vezes durante a semana que passou e não conseguimos. E na quarta-feira à noite, o presidente sul-africano, super tarde aqui na África, disse que a partir de quinta-feira o espaço aéreo africano estaria fechado para tudo. A África do Sul determinou uma quarentena de 21 dias. Quando nós chegamos ao consulado, fomos orientados pelo diplomata a aguardar aqui, que agora não era mais uma questão que dependia de mim ou do Vini ou de qualquer brasileiro que ficou preso aqui. A gente só sairia daqui por meio de voo de repatriação. Com voos cancelados, os jovens não sabem como e quando poderão voltar para casa. Nós estamos aqui desde o dia 27 de fevereiro. Nenhuma assistência da agência, a agência errou no nosso seguro. Além do isolamento social, a gente está num país diferente. Sem seguro. Angústia que também acompanhou esta família de Porto Alegre. O filho e a namorada, que moraram mais de um ano no Canadá, foram para o Peru estudar. Mas já na chegada, os planos mudaram. Eles foram fazer um curso e, devido ao coronavírus, eles estão presos lá. É uma situação muito difícil que eles estão vivendo lá hoje. E o que nós estamos passando, talvez várias famílias estão no mesmo sentimento, na mesma dificuldades que nós estamos tendo para trazer os nossos filhos de volta. Pedro e Caroline estavam com este grupo de brasileiros que fez um apelo ao governo brasileiro. Nós chegamos aqui no hostel dia 15 e nesse mesmo dia, às 8 horas mais ou menos da noite, foi decretado que a gente não poderia se locomover entre municípios. Nós estamos a 402 quilômetros mais ou menos de Lima, e da onde está tendo possibilidade de retorno ao Brasil. A gente manda e-mail para a embaixada, a gente tenta entrar em contato de várias formas, a gente sempre recebe só e-mails padrão, que não são genéricos, não informam de forma correta e, de fato, para nos orientar. A mobilização deu resultado. Depois de quase 10 dias de apreensão, o casal conseguiu retornar à capital gaúcha. Nós estamos chegando, para ver o Pedro. Foram muitos momentos difíceis até a chegada desse momento aqui. O reencontro foi de longe, mas cheio de emoção. Queremos lembrar também que tem 88 pessoas em Lima, ainda no Peru, que estão esperando para ser repatriados, e a gente espera que eles sejam repatriados rapidamente. Gente, quem puder orientar familiares que estão fora do Brasil, existe, e está aqui, eu recém abri aqui, no portal consular.itamaraty.gov.br. Ali tem orientações para retorno ao Brasil. Porque ontem mesmo eu escutei a respeito disso, o Itamaraty está organizando uma planilha para que essas pessoas que estejam fora preencham, porque há nesse estado de calamidade pública que nós nos encontramos, 50 milhões dedicados a trazer de volta esses brasileiros, como muitos que estavam em outros países aqui na América Latina. Então, por isso que é importante. Na dúvida, orientações para retorno ao Brasil, na página do Itamaraty.
Itamaraty, a necessidade de preenchimento de um documento explicando aonde está. E através deste canal é que o Itamaraty vai poder fazer o rastreamento de onde estão esses estrangeiros para então trazê-los de volta. Por isso que é importante usar a página do portal consular.itamaraty.gov.br. Agora eu quero a sua atenção. Porque o assunto, gente, ele é sério. Aliás, é muito sério. Eu quero que vocês coloquem um pouquinho já de álcool gel na mão de vocês. Quero que vocês me acompanhem, porque eu tenho um recado muito importante. Com o coronavírus, né, nós precisamos que todos os brasileiros façam a sua parte para diminuir o contágio pela doença. Pessoas com mais de 60 anos de idade devem ficar em casa, mesmo sem os sintomas. Isso é extremamente importante. Os nossos idosos e pessoas com doenças crônicas e respiratórias são mais vulneráveis e, por isso, o cuidado com eles tem que ser redobrado. Os demais devem evitar circulação pelas ruas, né? Se puder ficar em casa, fique. Precisamos todos nos ajudar. Se você tiver com sintomas de gripe, fique em casa. Período, né, de quarentena é 14 dias. E siga as instruções, as orientações do Ministério da Saúde sobre isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. E continue adotando as medidas de prevenção. Então, lave sempre as mãos com água e sabão. Esta é a maior indicação de todos. Se você está na rua, aí sim, use o álcool gel. E aí eu quero mostrar para vocês, porque sempre vale a pena a gente repetir. Olha só, é muito fácil, acompanhem comigo. Coloquem o sabão ou álcool gel na palma da mão. Aí você começa a espalhar. Uma mão por cima da outra, né, para colocar entre os dedos. Troca a mão, vai para o outro lado também. Tá? Aí faça a limpeza dedo por dedo. Estava lendo ontem que o vírus, ele fica como se fosse uma bolha, dentro de uma bolha de gordura. Então, há necessidade dessa fricção que eu estou fazendo, dessa esfregação para desmanchar essa bolha de gordura e mandar esse vírus para bem longe. Então, um por um aqui, na palma da mão é um local que fica muita bactéria. Então, é importante que se passe assim, ó, com as unhas, né? Se faça esse movimento aqui também, repetindo na outra mão a mesma coisa. E sempre que lavar as mãos, já aproveite e lave até a metade aqui do punho. Extremamente, isso é essencial. E lembrando, o álcool tem que ser a 70% de graduação. Se você tossir ou espirrar, cubra o nariz ou a boca com um lenço ou com um braço, né? Mas nunca com as mãos. Nunca faça isso. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. É importante ter no bolso um lenço, né? Tem um lenço, precisa espirrar, porque tem muita gente que tem rinite ou outros problemas de que dá um espirro, mas mesmo assim se proteja e proteja o outro também. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Higienize com frequência o telefone celular e também os brinquedos das crianças. Qualquer dúvida, ligue para o telefone 136 ou acesse saude.gov.br. Coronavírus. Né? Saude.gov.br/coronavírus. Você também pode baixar o aplicativo do Ministério da Saúde, Coronavírus SUS. Eu tenho esse aplicativo e ele é de muita utilidade para todos nós. Muito bem, vamos lá para a redação. Mutirão para ajudar os caminhoneiros que não podem parar mesmo com a crise do coronavírus. Que campanha é esta que vem acontecendo? E olha, eles merecem nosso apoio. Afinal de contas, eles que estão abastecendo, né, todo o nosso estado aí para que a gente consiga nos manter dentro do possível na quarentena, né, Glauco? Isso mesmo, é a campanha Siga em Frente Caminhoneiro. A Polícia Rodoviária Federal, André, está recebendo doações de alimentos, refeições prontas e produtos de higiene pessoal para distribuir entre os motoristas. O objetivo é manter as condições de trabalho, já que esses profissionais não podem parar. A gente já viu que eles têm dificuldade, inclusive, de fazer as refeições, porque os estabelecimentos estão fechados, né? Outras ações nesse sentido já estavam em andamento também e em menos de uma semana, mais de 3 mil caminhoneiros foram beneficiados aqui no estado. Uma boa notícia, afinal de contas, você já frisou bastante aí, não dá para parar totalmente. Esse transporte a gente depende diretamente, por quê? Porque vai parar na gôndola do supermercado, né? O resultado pode estar logo ali se houver problema
com os caminhoneiros, André. Na gôndola do supermercado, nos postos de combustíveis, né? Nos hospitais, transportando os insumos tão necessários, né? Os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E mais que isso, Glauco, a gente precisa que eles tenham saúde, né? Claro, claro. Precisam estar com saúde também. Por isso, essa campanha, quem for possível, de alguma maneira que puder participar, né? A Polícia Rodoviária Federal está centralizando todas essas ações. Obrigado, Glauco. Agora a gente volta a conversar com o Lucas Abate, é isso? O chamado Lucas lá de Ivoti, porque hoje nós estamos falando sobre a terceira morte por coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. É um empresário de 60 anos da cidade de Ivoti, do Sucos Petri, uma pessoa muito querida de todos, Luiz Alberto Anchal. Ele esteve em viagem para o Oriente Médio e provavelmente lá, né, Lucas, que ele contraiu a doença. Tu estás agora na frente da empresa aí em Ivoti, não é, Lucas? Estou na frente da empresa, sim, André. A empresa Sucos Petri, que o Luiz Alberto Anchal, de 60 anos, era sócio. É a empresa que, a partir dessa morte, anunciou hoje que está suspendendo as atividades até o dia 13 de abril em luto pela morte de um dos seus sócios e também gerente, o Luiz Alberto Anchal, de 60 anos. Ele, André, que morreu entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira no hospital da Unimed, em Novo Hamburgo, depois de ter o coronavírus confirmado no último sábado. Só que a informação da Prefeitura de Ivoti é que ele já estava internado há cerca de 10 dias. Então teve uma certa demora nesse diagnóstico, teve o coronavírus confirmado no sábado e acabou falecendo no dia seguinte. Realmente, ele voltou recentemente de uma viagem do Oriente Médio, foi com outras pessoas, inclusive da cidade, e além dele, que acabou falecendo, outras 3 pessoas aqui de Ivoti estão com casos de coronavírus confirmados, conforme a Prefeitura. E aí, André, a gente vê até a importância desse isolamento. A gente não tem certa informação se eles se isolaram, mas foi um grupo grande que foi para o Oriente Médio, retornou por aqui, uma cidade pequena, e mesmo assim temos apenas 3 casos de coronavírus confirmados aqui em Ivoti. Bom, a informação que se tem nova, André, em relação ao velório, porque como até tem o decreto do governador que proíbe aí aglomeração, até mesmo em velório, o Luiz Alberto não será velado, ele será cremado. Agora, esse diagnóstico, por isso que é importante, né? Se a gente tivesse isso um diagnóstico rápido, um exame rápido para o coronavírus. Porque a partir do momento, né, Lucas, que se tem a confirmação de coronavírus, aí o tratamento pelo médico, ele é direcionado. Até então não se sabe se é só um resfriado, né? Pelo visto, ele ainda não tinha feito a vacina da gripe, porque ele estava viajando, a gente provavelmente não fez, porque ele já voltou, e voltou há cerca de 10 dias atrás. Então, infelizmente, a gente não tem esse exame à pronta entrega, o que ajudaria e muito. Uma pena lamentável, uma pessoa que sim tinha problemas de coração, né, um cardiopata, tinha pressão alta. Agora, este é um dos mistérios desta doença, do coronavírus, desse vírus, que ele tem um comportamento também diferente em cada lugar que ele vai. Então, por isto, a necessidade e o pedido que se reforça constantemente. Vamos nos manter em quarentena até que essas coisas todas comecem, né? Os exames possam ser oferecidos de uma maneira mais rápida também. E outras coisas, né, que a gente sabe que o nosso sistema de saúde, não é, Lucas? Ele precisa estar preparado e a gente ainda está caminhando para isso. E, infelizmente, a gente lamenta e muito a morte desse homem, que era uma pessoa muito querida de todos, e um orgulho porque ela era uma empresa nova. É uma empresa que começou muito pequena, né? Eles fazendo o suco de laranja, uma empresa que cresceu, nome que se espalhou pelo Brasil inteiro, e uma pessoa de um coração muito bom, e lamentamos, portanto, a morte desse homem. Obrigado, Lucas Abate, falando diretamente de Ivoti, no Vale dos Sinos, em frente à empresa aí, Sucos Petri. 12h e 16 minutos, está na hora de a gente falar um pouquinho, vamos relaxar um pouquinho, vamos falar de esporte? Logicamente, né, Glauco, falando de esporte, mas não adianta a gente querer fugir, porque o coronavírus, ele está por todos os assuntos, não tem jeito. Inclusive no esporte. Inclusive no esporte. Pois é, André, mas não vamos esquecer, né? Aquele nosso abraço virtual, tá? Biscoito Zezé e Kia Sun Motors, sempre com a gente aqui, levando as informações do esporte. Olha, André, vamos falar de Olimpíadas, porque já tem data para os novos Jogos Olímpicos. Mas eles estão preocupados com isso, é uma coisa impressionante. Primeiro não iam adiar, resolveram adiar, agora já botaram a data também. Isso é uma coisa que, né, não para, né?
Mudou tudo, mas nem tanto. Calma, eu explico. Mudou tudo por quê? Porque os jogos de 2020 vão ser em 2021. Mas o período é praticamente o mesmo, ou seja, no verão japonês. Agora, a data é de 23 de julho a 8 de agosto. Lembrando que até por uma pressão dos comitês olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional teve que adiar em virtude do coronavírus. Pelo menos a data já está fixada e os atletas vão ter um novo calendário de preparação, agora levando em conta tudo isso que está acontecendo em relação à crise do coronavírus. Agora, vamos deixar um pouquinho de lado o coronavírus para falar em Grenal. Porque hoje tem Grenal. Tá louco, Glauco? Como assim? Tá louco? Tá louco, Glauco? Mas tem Grenal. Infelizmente é fora de campo. Aliás, como tudo tem acontecido nessa época no esporte, né? Hoje tem julgamento dos jogadores que participaram daquela confusão no último Grenal, o Grenal pela Libertadores. 8 atletas foram expulsos, 4 de cada lado, e eles vão ser julgados hoje no Comitê de Disciplina da Comebol. Julgamento que deve começar lá por 13h30 da tarde. Tudo virtual, não tem a presença de advogados, até pela questão do coronavírus, tá? E pode haver punição grave. O que isso significa? Até, 5 jogos de suspensão. Ou seja, tanto o Inter quanto o Grêmio pode ter jogador aí fora do primeiro jogo das oitavas, se eles se classificarem, logicamente. É claro que a gente acredita que isso vai acontecer. Mas, então, só lembrando que o julgamento vai atingir esses 8 jogadores, mas os clubes, teoricamente, não vão sofrer sanções. Resta saber quem vai ser aí mais penalizado, que foi feia a imagem. Vai ser hoje de tarde esse Hoje à esse tarde, julgamento? lá no Paraguai, bem pertinho de Assunção, em Luque, né? Que é a sede da Comebol. Por falar nisso, falando em Paraguai, não é que está o Ronaldinho Gaúcho, hein? Bom, esse tá jogando. Coronavírus não impediu que o Ronaldinho jogasse. E essas imagens aí a gente está vendo, o Ronaldinho jogando futevôlei com os colegas de prisão lá em Assunção. Essas imagens foram divulgadas pelas redes sociais. O Ronaldinho aí, batendo uma bola com os parceiros lá. Essa é a quarentena dele. Né? Ele está recolhido. Agora não é permitida a visita de qualquer pessoa que seja, tá? Pela crise do coronavírus, mas ele está lá tentando manter umas atividades físicas. A gente já viu que ele jogou futsal também com os colegas, né? Agora está aí jogando futevôlei, o Ronaldinho, para tentar passar o tempo enquanto os advogados não conseguem nada em relação à justiça, já que queriam que ele fosse para uma prisão domiciliar e a justiça negou, André. Pois é, retomando um pouquinho esse caso aí do Ronaldinho, ele que completou 40 anos, eu acho que foi na semana passada, Dia né? 21, né? Dia 21, dentro da prisão, inclusive. A situação dele, eles estão esperando voltar à normalidade lá no Paraguai, a justiça voltar à normalidade para dar andamento ao processo. Como é que está essa história toda aí, hein, Glauco? Os advogados de defesa, conforme informações que a gente tem, já estão preparando um novo pedido para que ele responda a todo esse processo em casa. Em casa lá no Paraguai, seria numa residência lá no Paraguai. Só que a justiça paraguaia está paralisada em virtude do coronavírus e essa paralisação foi estendida agora. Como tudo está acontecendo no mundo, né? Os números não param de aumentar, a justiça paraguaia teve essa suspensão estendida. Então, tem que esperar para ver quando que esses advogados vão poder ingressar com mais esse pedido para que o Ronaldinho responda. Ele e o irmão, né? Respondam em casa. O Assis não aparece nas imagens. Uma das alegações é que ele é cardiopata, né? Tem problemas de coração, o Assis? Exatamente. Só que isso não foi aceito ainda pelas autoridades paraguaias. O pedido para que ele saia da prisão, tá? Por enquanto, é um processo de espera e isolamento total, inclusive na questão da alimentação, cuidados especiais na prisão, porque, como eu disse, em virtude do coronavírus, ninguém de fora tem contato com os detentos. Tá certo. Obrigado, Glauco, pelas informações. Tá importante. Imagem que chegou pelas redes sociais. Parece que ele tava buscando um jeito de se distrair, né? Teoricamente, ele tá à vontade. Tá bem, né? Ele tá bem. Tá na praia dele. Ele né? se dá muito bem pelos depoimentos que a gente tem de pessoas que tiveram acesso a ele antes, né? Que ele está muito bem, convivendo bem com os camaradas lá, enfim, fez amizades dentro do possível, né? Agora, o Assis realmente que parece que sentiu mais o baque, André. É verdade, É verdade. Ficou mais abatido com tudo. Exatamente. Até porque ainda, lembrando, a empresária que levou
o Assis e o Ronaldinho, está sendo procurada, é considerada foragida da justiça, então o imbróglio ainda existe. Por que eles entraram com o documento adulterado no Paraguai? Essa é a grande questão. E ela é uma peça-chave, né? Claro, ela que providenciou tudo. Mas aí o Ronaldinho, ele se exercitando e não adianta, ele estando perto de uma bola, que bom que ele consiga. Agora é muito ruim, né? Longe da família, Nossa. Não só no aniversário, né? Não, e a preocupação tá com a família que está aqui também, né? As pessoas têm muita, né? Condenam o Ronaldinho por várias atitudes, mas a gente tem que olhar também pelo lado de que está afastado da família, está num país diferente, não foi preparado de forma alguma para isso, né? Foi para fazer uma visita. Perdeu o aniversário do filho, o Ronaldinho, que seria em Belo Horizonte. Quer dizer, a questão humanitária a gente também tem que dar valor, né? Enfim. Muito bem. Obrigado pelas informações esportivas direto da redação. Glauco Paz, meio-dia e 23 minutos. Olha, a gente tem muito assunto hoje, muitas coisas para mostrar e para falar. A gente vai até a 1 da tarde, agora meio-dia e 23 minutos. Sempre chamando a atenção para esses números aqui. Não esqueça, faça uma foto. Diz que Saúde Porto Alegre, telefone 156. Diz que Vigilância Rio Grande do Sul 150. Diz que Saúde Nacional 136. E ainda hoje a gente vai contar a história de um ginásio que está sendo montado em parceria com a comunidade lá aqui na região metropolitana, é Gravataí ou Cachoeirinha? Gravataí, eu acho que eu falei Cachoeirinha antes, me desculpe. É Gravataí. Esse ginásio que está sendo montado para que os moradores de rua fiquem protegidos. Olha só que iniciativa importante e que cada cidade pode se preocupar com isso também. Para não deixar essas pessoas vulneráveis, elas estão na rua, o inverno está chegando, o vírus, o novo coronavírus está por aí. Então, uma importante iniciativa que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês. Deixa eu olhar aqui todos os nossos assuntos que a gente tem daqui a pouco também. Nós vamos falar sobre... Teve um assalto ao pedágio aqui de Gravataí, né? Em meio a toda essa situação, o pedágio foi assaltado aqui em Gravataí, na região metropolitana. Nós vamos continuar falando sobre o coronavírus, as novas determinações de municípios. E, infelizmente, lá em Pelotas, o pessoal anda relaxando e continua andando pela rua quando deveria estar dentro de casa. Mas o que é que está acontecendo? Onde é que não estão entendendo? O que está faltando para compreender a determinação do próprio ministro da Saúde? Nós vamos falar também sobre a terceira morte por causa do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, empresário de 60 anos. Ele morreu nesta noite aqui no Vale dos Sinos, estava internado em Novo Hamburgo. Enfim, nós temos muitos assuntos até 1h da tarde. Eu vou ali tomar uma aguinha, passar o álcool gel nas mãos e já volto. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, meio-dia e 29 minutos. Não esqueça, a gente vai até 1 da tarde com muita informação para você. Atenção, vamos falar de vacinação, porque deve chegar hoje as novas doses da vacina contra a gripe. Mas a gente pede para as pessoas, não precisa sair correndo, vamos com calma. Mais de 130 mil pessoas são vacinadas contra a gripe aqui na capital. Eu vou conversar agora com a Luciane Coleman, que está em frente a uma farmácia, que eu acho que é a única que ainda tem alguma dose da vacina aqui em Porto Alegre. Mas a gente já adianta, né, Lu? O pessoal não precisa correr, porque as doses estão chegando. Então, vamos devagarinho para evitar filas, Luciane Coleman. Pois é, André, tem que ir devagar, né? São 3 semanas aí de campanha só dessa primeira fase, então não precisa se afobar. Eu estou aqui, como você disse, aqui numa farmácia no bairro Maitá, aqui na Zona Norte, que ainda tem vacinas. É que há 3 redes que estão em parceria com a prefeitura, né, André? A gente já falou aqui, a Panvel, a São João e a Água Farma. A Água Farma está disponibilizando por dia 200 doses em cada unidade que está fazendo a aplicação das doses. Aqui, então, hoje havia 200 doses, praticamente a metade já foi aplicada, então ainda tem outras 100. E como a gente pode ver aqui, o movimento está bem tranquilo. Há pouco entrou uma idosa, então assim, tá naquele movimento que deveria ser, devagarinho, o pessoal, né, vindo aqui, tomando a vacina. Agora, uma informação importante, André, é que assim, nenhum posto de saúde tem vacina hoje aqui em Porto Alegre. Os drive-thrus também não tem, né? Mas como você bem disse, né, 370 mil novas doses estão chegando hoje ao Rio Grande do Sul e a partir de amanhã, então, começam a ser já distribuídos às regionais. A informação da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre é que ainda não recebeu essas novas doses. Então, a gente tem aí, por enquanto, apenas essas 12 unidades, essas 12 farmácias que estão aplicando. Então, é melhor o pessoal que está em casa ou procurar essas farmácias
ou então aguardar, né, essa nova distribuição, André. Pois é, isso eu acho que é importante assim, ó. Se essa farmácia, né, que a gente reconhece o trabalho da H-Pharma, da São João e da Panvel, que se colocaram à disposição para facilitar nesse processo. Mas deixa essa farmácia aí para os velhinhos dessa região aí do Humaitá. Porque assim, ó, já estão chegando novas doses e tem até o dia 16 de abril para essa fase. A gente viu aí na sexta-feira essas imagens que a gente está vendo aqui do lado direito da tela. Isso foi o movimento da semana passada, porque na quarta-feira começou a vacinação e o pessoal correu. Não há essa necessidade. Vamos respeitar o calendário, tem até o dia 16. Também não adianta todo mundo sair correndo, o pessoal tem que fazer fila, com esse calor, os velhinhos lá, né, mal acomodados. Então, vamos, né, devagarinho para que todo mundo consiga se vacinar com calma, tem até o dia 16. E aí no Humaitá, vamos deixar para quem é aí da região, não é verdade, Lu? Claro, há pouco, inclusive, eu conversei com uma idosa que estava vindo aqui se vacinar. Ela disse que aguardou aqueles primeiros dias, que estava uma confusão. Ligou aqui, até porque é vizinha, o pessoal se conhece, aquela coisa de bairro. Ligou, falou aqui com a gerente, disse, não, tem vacina, pode vir. Veio tranquilamente, não pegou fila, foi lá, tomou a dose e voltou para sua casa. Ou seja, é isso que tem que acontecer, né, André? A prefeitura exatamente distribuiu as vacinas em toda a cidade para levar mais tranquilidade para as pessoas. Por não falar causar em fila, nem pânico, nem multidão. Por falar nisso, levar tranquilidade, olha, Lu, é da gente reconhecer o trabalho que tem sido feito, né, pelas autoridades, médicos, técnicos, todo aquele complexo dentro dos hospitais, na preparação desse período que a gente vai ter aí pela frente de dificuldades, né, de muitas dificuldades. Tu fizeste hoje uma reportagem, inclusive, a respeito disso, né, Lu? Exatamente, André. A nossa equipe, pela primeira vez, entrou lá no centro de triagem do Grupo Hospitalar Conceição, já em funcionamento, né? Até então, as equipes de reportagem haviam ingressado quando ele ainda estava em montagem, estava sendo preparado, organizado. O funcionamento começou na sexta-feira e hoje a gente entrou lá para ver como é que está funcionando. O movimento está baixo, mas olha, eles estão bem preocupados com o que pode vir. O clima ainda é tranquilo. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, os casos suspeitos e confirmados de coronavírus ocupam menos da metade do espaço reservado para a doença. O Rio Grande do Sul conta hoje com 1.000 leitos de unidade de tratamento intensivo pelo SUS para adultos. A previsão é criar pelo menos mais 220 nas próximas semanas. Só aqui no Hospital de Clínicas, a ideia é passar dos atuais 36 para 105 leitos de UTI até o início do inverno. O centro de triagem do Hospital Conceição, na zona norte de Porto Alegre, começou a funcionar no dia 27 de março. Com capacidade para atender 300 pessoas, a média tem sido de 60 pacientes por dia. Só manda para o hospital aqueles casos que os médicos entenderem que necessitam de assistência hospitalar. A nossa equipe vai entrar agora aqui no centro de triagem que começou a funcionar na última sexta-feira. O movimento ainda está baixo, mas já tem alguns pacientes em atendimento e, por isso, agora o uso de equipamentos de proteção individual também são obrigatórios para a imprensa. Logo na entrada, o paciente recebe uma máscara. Em seguida, é feito um cadastro. Os avisos alertam para o paciente não encostar no vidro e manter distância. A área externa, quase vazia, é a sala de espera. Aqui é onde é feita a triagem, ou seja, o paciente passa por testes para verificar a temperatura corporal e também como está o nível de oxigênio no sangue. Se houver alteração, a pessoa é encaminhada para um dos médicos de plantão. 9 pacientes até agora precisaram passar por esta sala de estabilização. De ambulância, foram encaminhados ao hospital. 3 precisaram ser internados. No Hospital Conceição, 69 leitos de UTI são para o tratamento do Covid-19. Há ainda outros 20 leitos de enfermaria com isolamento. A ocupação ainda está baixa. Há 30 internados com suspeita da doença e 3 com confirmação. Ainda não estamos pegando o momento mais difícil, né? Por enquanto, dá para a gente trabalhar com relativa calma. Exatamente. Eu acho que é importante a gente chamar a atenção para isso, né? A gente vê que está tudo vazio. Nós estamos nos preparando, né? Primeiro, para um período que vem pela frente de inverno. Já na semana que vem a gente já deve começar uns dias de frio.
a transmissibilidade do coronavírus ele é muito rápida, ele é muito contagioso. Então, por mais que nós estejamos agora, né, resguardados, e por isso que o resguardo ele é importante, né, a previsão de que a gente tem um período de 2 a 3 meses muito intenso, principalmente aqui na região sul do Brasil por causa do frio. Então, que bom que os nossos médicos, a gente vê a preparação é muito grande. E isso eu ouvi hoje de manhã a respeito do Sistema Único de Saúde, ele tem um diferencial dos outros países. Porque como o sistema ele é único, é muito fácil de fazer a transferência de pacientes entre hospitais, né? Encheu, lotou algum setor, já busca o hospital seguinte, o que não acontece na maioria dos países. E é uma das grandes dificuldades enfrentadas. Então, esse nosso sistema único de saúde, com tantos erros que tem, ele facilita isto muito. E que bom que a gente tem o Grupo Hospitalar Conceição, que foi o grupo que já em janeiro a gente falava aqui, que era um grupo que era referência. É o grupo que ele é referência, inclusive, para todos os hospitais do Rio Grande do Sul, no que se refere à orientação sobre o novo coronavírus. Um excelente trabalho feito aí por todos os médicos. Muito bem, gente, agora eu quero ir a Santa Rosa. Por quê? Porque hoje de manhã teve uma... O quê? O que teve hoje de manhã? Carreata. Não acredito. Não pode ser verdade. Carreata pedindo a reabertura do comércio e funcionamento de algumas atividades. Em que mundo vivem as pessoas que ainda hoje, neste momento, saem pelas ruas e ainda levando o vírus por aí, além de tudo fazendo isso? Com tudo que se tem dito neste momento, que não é o momento disto. A colega Francine Boijin nos tem detalhes a respeito dessa carreata, quando é que aconteceu isso? Mas que absurdo, gente. Boa tarde. Oi, André, boa tarde a todos vocês que nos acompanham em casa. Isso mesmo, hoje pela manhã teve um buzinaço aí por ruas de Santa Rosa, uma carreata. A gente conversou com a organização desse evento, participaram aí, segundo eles, cerca de 350 pessoas, que são empresários e a comunidade em geral. Teve uma livre adesão aí, segundo a organização. Cerca de 350 pessoas, então, que foram até a prefeitura aqui de Santa Rosa. O que eles buscam? A abertura do comércio, né? A reabertura, a volta do funcionamento com as medidas de segurança todas, segundo a organização. E eles cumprem, então, o decreto do município, vão seguir cumprindo o decreto, mas buscaram essa sensibilização por meio dessa carreata por ruas aqui de Santa Rosa. Logo depois começou uma reunião entre o Comitê de Crise e o Poder Executivo Municipal. Eles iriam definir, então, agora, durante a manhã, se o comércio reabriria as portas ou não, já que a gente tem um decreto de calamidade pública aqui no município em função do coronavírus e uma série de regras, então, ligadas a isso. Então, hoje pela manhã teve essa reunião aqui no município. Ela ainda, segundo informações que a gente tem, ela não terminou. A gente vai atualizando essas informações no decorrer da nossa programação, André. Tá bom. E teve um outro caso, André, ligado ao coronavírus aqui também, numa unidade de saúde. Teve que ser feito um registro de um boletim de ocorrências. Uma mulher foi até a unidade de saúde e uma médica pediu para ela assinar um protocolo para isolamento, para monitoramento, porque ela apresentava sintomas da doença. Ela saiu da unidade, ela não quis assinar. O Ministério Público fez o despacho, então, né? E ela assinou. Os órgãos de saúde entraram em ação e ela assinou esse despacho do Ministério Público para isolamento, para monitoramento. Tá certo, obrigado, Francine Boijin, falando direto lá de Santa Rosa. E essa reunião que deve ser uma pressão, né? O prefeito deve estar recebendo nesse momento uma pressão muito grande. Só um aviso aí para os empresários e para o setor de comércio, que eu acho que o pessoal dos serviços é mais prejudicado que a indústria. Mas, enfim, eles não estão pedindo até dezembro, gente. É mais uns dias, então vamos com calma. O momento é importante agora de recolhimento. Outra coisa, a gente vai tratar desses assuntos mais adiante a respeito dos benefícios a alguns setores como a indústria. A indústria
indústria, por exemplo, ela está liberada para trabalhar, mas ela pode, como muitas estão fazendo, dando férias para os seus funcionários. O ano passado, a indústria calçadista entrou em férias nessa época porque não tinha trabalho. Então, assim, não é a coisa... Ela pode ser trabalhada de um jeito que vai ficar bom para tanto um lado quanto o outro, né? Então, não é assim, agora o que eu faço com o meu trabalhador, Não é bem assim. Então, tem uma série de benefícios que são, né, devidos ao estado de calamidade pública que a gente vive. Então, vão com calma, os empresários podem dar um jeito, pode dar férias para os seus funcionários, 15 dias. Isso é retroativo também, esse decreto é retroativo, 1 mês atrás. Então, existem diversas alternativas para manter, sim, o trabalhador empregado. Mas esse assunto a gente segue mais adiante. Vamos lá para a redação. Glauco, virou rotina. Criminosos assaltaram de novo o pedágio da Freeway ali em Gravataí. Foi ontem, domingo, né, que teve este assalto e de novo eles foram caminhando, não é mesmo, Glauco? Pois é, eu acho que tem uma nova profissão no mercado, assaltante de pedágio da Freeway, porque virou rotina realmente, né, André? Olha, pelas informações que a gente tem, já aconteceram 5 vezes só, eu digo só, reforçando, este ano. Só esse ano, 5 assaltos no pedágio de Gravataí. Imagina. E olha, geralmente o modo de proceder é o mesmo. O assaltante chega a pé, armado, com o rosto coberto e aí faz o assalto. No último, que imagens a gente está vendo aí na tela, que havia sido registrado na última quinta-feira, o assaltante chega no guichê ali e já pede o dinheiro. Nesse caso ele está de boné, né? E pede o dinheiro que está no caixa ali da moça que faz o atendimento. Ontem seriam 2 homens que chegaram armados, também caminhando, modo de proceder muito parecido. Nesse caso de ontem, eles foram até um guichê e quando estava chegando a viatura da Polícia Rodoviária Federal, eles acabaram fugindo. Também é tudo muito parecido. Fogem para o mato ali perto, fogem a pé e depois não são localizados. Este tem sido o roteiro, sempre parecido ali no pedágio de Gravataí, no sentido litoral. Viu, André? Pois é, agora, alguns países, sabe, Glauco, eles... Aí vai dizer, mas onde é que vai botar essas pessoas para trabalhar? Bom, aí é uma outra questão, mas para a segurança dos pedágios, por exemplo, na Espanha, ou tu passa com o teu Via Verde, né, que é o automático, esse a gente já tem aqui, ou então tu passa com o teu cartão de crédito, passa ali na cabine, põe teu cartão, ela engole, devolve o cartão, debita e vai embora. Esse vai ser o caminho para evitar que dinheiro fique no caixa, transmitindo o vírus, né? Também a gente sabe. E a Brigada Militar, André, já havia se manifestado em outras oportunidades, dizendo que são pessoas que muito provavelmente são da região. São vizinhos. E se escondem. Poxa, mas já dava para ter visto quem é. A câmera de segurança ali tem por todos os lados. Tu não paga o pedágio, o carro vai ali e te identifica na hora. É verdade. Então, assim, essas câmeras têm que ajudar, sim, a pegar esse pessoal que deve ser dali, até porque eles fogem a pé para facilitar a fuga deles e conseguem, né? E conseguem. Muito bem, Glauco. E olha só, a Prefeitura de Gravataí destinou o pavilhão de um ginásio para abrigar moradores de rua. Uma sala foi montada para manter o isolamento de quem apresentar os sintomas do coronavírus. Na tela eu te conto. Um pavilhão inteiro para abrigar moradores de rua em Gravataí. O espaço é mais amplo, né? Que dá condições da pessoa caminhar mais livre, né? Desde a última quinta-feira, a estrutura do Cerâmica Clube, ao lado do campo de futebol, funciona como dormitório, uma alternativa para o albergue Casa do Bem, onde havia aglomeração. Atende aquela recomendação de espaçamento e de locais amplos, com circulação de ar, que melhora tranquilamente a vida das pessoas, mais seguro para eles. Das 7 horas da noite até as 7 da manhã, o local pode abrigar até 63 pessoas. Na entrada, todos passam por uma higienização. E para evitar o contato entre os acolhidos, as camas estão assim, a cerca de 2 metros de distância uma das outras. Além do ginásio, uma sala é usada para isolar quem tem sintomas de coronavírus. Usando máscaras, 2 abrigados ficam às 24 horas do dia no local. Quem quiser contribuir com doações pode entrar em contato com a Prefeitura. Um hotel importante aqui da cidade doou 70 conjuntos de lençóis, fronhas, toalhas de banho, toalhas de rosto. A comunidade tem se mobilizado para nos ajudar. Por exemplo, máscaras cirúrgicas que o pessoal usa, luvas, EPIs em geral, proteção para todo mundo. A gente tem conseguido reforçar os nossos estoques com doação da comunidade. Pessoal, vejam só, né? Eu estava aqui olhando e pensando ao mesmo tempo.
Há pouco mostramos uma carreata lá em Santa Rosa do pessoal querendo voltar ao trabalho. E agora a gente mostra um exemplo aí de Gravataí, da população se unindo, né? Empresários, os moradores da cidade, para ajudar os moradores de rua, prefeitura, né? Quer dizer, o prefeito lá de Santa Rosa agora está reunido com o setor empresarial que quer voltar a trabalhar. Enquanto que outros prefeitos estão reunidos, né, com a comunidade para pensar numa maneira de trazer mais tranquilidade e saúde para a população. São as nossas diferenças, mas eu espero que neste momento, né, os empresários tomem consciência e que os prefeitos não sejam pressionados e não tomem decisões precipitadas, tá? Porque esse é o momento de isolamento. Por falar em isolamento, lá em Pelotas, no Sul, foram confirmados até agora 2 casos de coronavírus. E aí a Prefeitura Municipal mantém o decreto, né, com restrições à população para evitar o avanço da doença. O colega Eduardo Silva tem informações ao vivo para a gente, mas a população meio que não se deu conta ainda da necessidade de se cuidar de si próprio e do próximo, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Para se ter uma ideia, André, no final de semana, os bombeiros notificaram nas praias do Litoral Sul mais de 3 mil pessoas. É apenas uma notificação, mas para se terem uma ideia da população que quis aproveitar aí o tempo bom no final de semana. André, a Prefeitura Municipal em Pelotas montou um comitê de crise e decidiu manter o isolamento social. Inicialmente, o fechamento do comércio era parcial, mas para evitar o retorno das pessoas às ruas, a prefeita Paula Mascarenhas determinou o fechamento total das lojas. Cultos religiosos estão proibidos e servidores municipais devem trabalhar de casa. O município vai tornar a UPA Bento em um centro de referência no atendimento ao coronavírus, para tratar de casos menos graves. A cidade aguarda o envio pelo Ministério da Saúde de novos respiradores. A orientação é que todos os moradores que apresentem algum sintoma de gripe permaneçam isolados por 14 dias. Caso a situação piore, com a falta de ar, a pessoa deve buscar atendimento na UPA Areal. Empresários estão organizando uma assessoria jurídica para que os comerciantes tenham acesso às medidas anunciadas pelo governo federal. Uma delas é uma linha de crédito emergencial para o pagamento da folha de pequenas e médias empresas. A Prefeitura não vai cobrar tarifa de água de maio até agosto. Em Pelotas, esse serviço é municipal. E ainda vale destacar que a Prefeitura disponibilizou uma central telefônica para orientar os pacientes com casos suspeitos da doença. O número 3284-7700, código de área 53. E André, para finalizar, em Bagé, a cidade do interior que possui mais casos do coronavírus, o decreto prevê o fechamento do comércio e também proíbe cultos religiosos. Na cidade, tem toque de recolher diário, entre 10 da noite e 6 da manhã. Bagé registra 9 casos positivos do coronavírus. André. Seria bom a gente repetir, Eduardo, esse telefone que é aí da região, código 53, né, a gente repetir esse número aí para a população ter acesso ao número, por favor. 3284-7700, André. 3284-7700, código de área 53. Agora, que iniciativa importante essa aí? Qual é o setor que está auxiliando o comércio, o setor de serviços, com auxílio de advogados jurídico? Exatamente, eles mesmos estão compondo uma assessoria jurídica para conseguirem acessar esses recursos do governo federal, uma vez que as lojas estão fechadas. Tá certo, obrigado, Eduardo. É isso aí que tem que se fazer. Esses setores representativos, FAMURS, né, SESC, que representam o comércio, sim, de lojas, instituições tão sérias, um grande serviço que eles fazem nesse momento é orientar, né, os donos de loja, empresários, quais os benefícios estão à disposição, haja vista que os decretos, né, do governo federal têm disponibilizados os decretos uma série de linhas de crédito que podem ser usadas por essas empresas neste momento de crise, neste momento sério que nós de fato estamos enfrentando. E é inegável, isso nós precisamos enfrentar. Quanto mais nós nos recolhermos agora, mais cedo nós retornaremos à vida normal. Deixa eu voltar a Ivoti, no Vale dos Sinos, porque o colega Lucas Abate está lá. A gente quer falar sobre a terceira morte, né, por coronavírus que foi confirmada hoje de manhã aqui no Rio Grande do Sul. Esse empresário de 60 anos, está aí uma foto dele, recém tinha voltado dos Emirados Árabes, estava com a mulher, com amigos, e ele
60 anos, jovem, com problemas de coração, pressão alta, infelizmente faleceu na noite de ontem, não é, Lucas? A cidade toda muito chocada, né, com esse acontecimento aí, Lucas Abate. E sabe, André, aqui não teve carreata, tá? Mas eu conversando fora do ar com o prefeito, ele me disse que tem bastante pressão também de alguns setores para, de certa forma, flexibilizar e possibilitar a reabertura de comércios. Então, a informação que a gente tem é que a partir da próxima sexta-feira, um novo decreto aí vai flexibilizar um pouco a abertura dos comércios. Além dos essenciais, que já estão abertos, como mercados e até mesmo farmácias, aqui em Ivoti, se não vier nenhum decreto estadual, alguma ordem de cima, os outros comércios ditos não essenciais vão poder abrir com algumas restrições, como, por exemplo, restrição de circulação a 30% da capacidade. Logo aqui na cidade, André, cidade do Vale Sinos, 22 mil habitantes, que registrou a terceira morte por coronavírus no estado. O empresário Luiz Alberto Anchalt, 60 anos, sócio da empresa Petri, uma empresa muito importante e significativa aqui para a cidade de Ivoti. É verdade. E olha só, sempre respeitando os municípios, tem que respeitar leis estaduais e leis federais. Então não é assim, é o prefeito que resolve tudo, não. Ele tem que manter dentro de todos, né, de um limite dentro desses decretos. Então não adianta também o prefeito achar que vai resolver tudo. Não, ele não vai. Ele tem que aguardar, porque essa semana o ministro Mandetta, ministro da Saúde, disse: a gente vai esperar essa semana passar para ver os novos parâmetros e aí sim, quem sabe, um novo decreto flexibilizando conforme cada região. Enfim, é isso que tem que acontecer. A gente tem que aguardar essa semana para ver como vão se comportar os números. Por falar em saber como é que vão se comportar, quero saber como é que vai se comportar o tempo. 12h52 agora. Estael Cias, vem cá, que história é essa? Entre quinta e sexta-feira vem uma tal de chuva. O que é isso, Estael Cias, hein? Pois é, nós temos... Bom dia a todos. Bom dia. Nós temos aí finalmente uma boa notícia, principalmente para o setor agrícola. Uma frente fria vai conseguir chegar ao Rio Grande do Sul e traz a promessa de chuva. Nós devemos ter aí acumulados na faixa de 50, talvez 70 milímetros em parte do centro e norte do estado. É uma chuva muito esperada, estamos aí vivendo um cenário de seca já há muitos meses. E essa frente fria consegue trazer, então, ao longo da quinta-feira, essa chuva em todas as regiões, mas com maiores acumulados na metade norte do estado, pegando Planalto, Serra, divisa com Santa Catarina, Média e Alto Uruguai. Aqui mesmo, na Grande Porto Alegre, inclusive, há risco de tempestades, raios, rajadas de vento, poderemos ter até granizo na quinta-feira. E na sexta, apesar de o dia começar com instabilidade no norte e no leste, vai despencar a temperatura e rapidamente o tempo melhora. Então, o período de chuva será curto. Nós devemos ter aí bons acumulados, que é uma excelente notícia para o setor agrícola, especialmente. Claro que a gente já tem problemas também de abastecimento de água em várias cidades gaúchas, que também acaba servindo como um alento. Lá em Pelotas, no sul do estado, não chove. A seca é tão grande como há muito tempo não acontecia, não é, Estael? Tem alguma previsão de chuva lá para a tua região? Pois é, em Pelotas foi feita uma avaliação dos dados. Há 127 anos não se registrava um verão tão seco. Mas já 1893, desde 1893, não se registrava um verão tão seco. Em 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, choveu apenas 100 milímetros no município, normal é 300. E vai chover sim, pode chover aí na quinta-feira, também parte da sexta, mas a chuva não será muito significativa na Zona Sul. Os volumes lá devem ficar na casa de 10, 15 milímetros, o que pode salvar a chance de temporal, que muitas vezes acaba surpreendendo e trazendo volumes maiores, mas também não é uma chuva de curto período que acaba revertendo este quadro, infelizmente. Agora, Estael, a gente tem aí a chegada do frio, o que preocupa bastante, né, nos próximos dias. O que pode falar sobre o frio e o tempo seco que deve acontecer a partir do sábado, é isso? Já na sexta-feira a temperatura começa a cair com a chegada do ar mais frio, mas é no sábado e no domingo, do primeiro fim de semana do mês de abril, que se espera marcas de temperatura abaixo de 10 graus, especialmente ali na região do Alto Jacuí, na Serra, região da Zona Sul, da Campanha. Então devemos ter marcas aí abaixo de 10 graus no sábado e no domingo, trazendo ar seco também, muito seco. Como a gente teve nessa semana passada, índices abaixo de 20%, que pode aumentar aí a ocorrência de doenças respiratórias.
Tá certo. Obrigado, Estael Cias. E na quinta-feira a gente vai falar sobre os aviões que influenciam, né, na previsão do tempo. Mas aí na quinta-feira a gente conversa. Obrigado, Estael Cias. Deixa eu voltar aqui agora para a redação com Glauco Pazza. As últimas informações sobre o coronavírus no Rio Grande do Sul. O que a gente tem de informação, Glauco? A Grenal deu férias para os jogadores até o dia 20, tudo isso para tentar contornar a crise ocasionada pelo coronavírus. O médico do Brasil de Pelotas, Dr. José Raimundo, ele que é ortopedista, traumatologista, bastante conhecido na cidade, também fez o exame e teve detectado o coronavírus. Ele foi transferido de Pelotas para Porto Alegre e o estado é delicado. Em relação ao medicamento, a combinação de medicamentos para combater o coronavírus, houve manifestação de uma médica da URGS dizendo que os testes ainda são insuficientes. Lembrando que esta combinação teria aí hidroxicloroquina, também com azitromicina. Testes, alguns foram feitos, na verdade ensaios, mas seriam necessários mais testes com grupos de pacientes. Por enquanto, é arriscado a aplicação assim, de forma aberta, sem maiores estudos. Quem é que está sendo, quem foi transferido? É uma médica, não foi dado o nome ainda, mas foi uma posição oficial de uma médica da URGS que manifestou há pouco que ainda são insuficientes os testes. Certo. E quem que é que foi transferido? O doutor José Raimundo é o médico do Brasil de Pelotas. Ele esteve em Bagé participando de um procedimento. Você há pouco falou de Bagé, né? Sim, que é Bagé a maior... É a segunda cidade, a maior cidade interior, no interior, cidade interior com o maior número de vítimas. Exatamente. A gente sabe que teve um profissional da saúde lá que teve contato com várias pessoas e daí então surgiu este caso positivado também do médico do Brasil de Pelotas. Ele foi para Pelotas, foi atendido, mas acabou sendo transferido para Porto Alegre. O nome da médica, Ana Paula Hermann. Se manifestou há pouco a médica da URGS dizendo que ainda é insuficiente a quantidade de testes. Bagé são 11 casos de coronavírus, né? Falei em 7, não, são 11 casos de coronavírus. Começou por um médico da Santa Casa que acabou passando para outros pacientes e também para mais um colega. Talvez seja esse colega, não sabemos, né? Pode ser, porque na verdade os nomes não são divulgados. Esse nome veio à tona porque o próprio Brasil de Pelotas divulgou e pediu para que as pessoas tenham cuidado e mais que isso, fiquem em casa. E a gente não tem esses remédios que estão aparecendo, como a cloroquina. A cloroquina é usada para 3 casos. Para lúpus, para um determinado tipo de reumatismo e para malária. Por enquanto, é para isto. Estão analisando, em alguns casos parece que tem mostrado resultado positivo. Né? Os ensaios na França foram de bons resultados, mas incipientes. São muito, exatamente, tudo é muito recente. Então, a combinação, né, de medicamentos ou só, isso depende muito também do paciente, depende da situação dele. Então, infelizmente, é muito cedo ainda. A gente não tem a solução. Se tivesse, coisa boa que seria. E temos que frisar também que o ministro da Saúde disse que o uso indiscriminado desse medicamento pode ocasionar vários problemas para o paciente. Então, cuidado, hein? Começa por arritmia cardíaca. Isso mesmo. É um dos problemas. Então, não vai sair tomando esses remédios sem uma devida orientação médica. Muito obrigado, Glauco Pazza. A gente volta a conversar amanhã, 12h59. O SBT Rio Grande de hoje termina com um show que teve aqui em Porto Alegre, no bairro Santo Antônio. Uma música lindíssima, cheia de esperança para essa semana que está começando. Obrigado pela audiência e pela companhia. Até amanhã. Olhem só o show.